Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui agora mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponzi, sou presidente do Clube Empreendedor Brasil e estamos recebendo aqui hoje nada mais, nada menos que João Diniz, empresário e empreendedor carioca. Tudo bom, João? Tudo bom, querido. Muito bom ter você aqui, viu? Um maior prazer, obrigado pelo convite, estou muito feliz. Maravilha, esse aqui é um programa de empreendedores, por empreendedores e para empreendedores. A gente traz aqui os empreendedores de verdade que atuam bastante no mercado para poder passar um pouquinho da experiência de vida e dar algumas dicas também para os nossos empreendedores. Isso que é mais importante. Com certeza, sempre. É isso aí. Você que está vendo aí, já deixa o sininho, já curte o vídeo e já indica clubeempreendedor.org, entra lá. A gente está há mais de 5 anos conectando empreendedores e gerando novos negócios, tá bom? Vamos nessa? Vamos embora. Vamos conhecer um pouquinho mais o João Diniz, né? Esse empresário já de sucesso, que todo mundo já conhece aqui no Rio de Janeiro. Contar um pouquinho da sua experiência na gastronomia. Como é que começou? Hoje você é dono de quê? Vamos lá. Primeiro, um prazer, obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. Eu acho Obrigado. que todos os movimentos, e vocês estão fazendo isso lindamente, que incentivam o empreendedorismo, num país que não nasceu feito para empreendedores, mas a gente vai construir esse novo formato. Eu fico muito feliz e por isso que eu aceitei o convite e acho muito válido. Comecei na gastronomia, Rafa, eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 7 anos de idade, sempre tive um olhar empreendedor, mesmo antes dessa palavra existir. Sim. Né? Eu costumo dizer que eu brinco, mas falo sério que eu comecei como camelô aos 7 anos de idade, vendendo revistinhas do meu irmão. Boa. Né? Eu via... Meu irmão era um assíduo por gibis, e quando ele lia as revistinhas, ele deixava ali na estante do quarto dele, né? A gente dividia quarto, o garoto, e eu olhava e não via gibi, eu via dinheiro parado ali na estante. Boa. Né? Então eu falei, cara, como é que eu faço para monetizar? Porque eu já queria comprar minhas coisas, enfim. Estava começando a jogar futebol, pegar onda, enfim, eu sempre fui um cara muito ativo. E eu falei, cara, eu preciso transformar a ideia em dinheiro, via revistinha, vou fazer dinheiro. Desci, botei uma banquinha na porta do meu prédio, morava em Laranjeiras, e comecei a vender. Tinha um colégio ali perto, e eu entendi que o meu público-alvo ali eram as mães que saíam dos colégios, né, do colégio com os filhos, passavam ali, eu tinha um preço mais em conta do que na banca. Era um gibi atualizado, era um gibi novo, enfim. Então eu conseguia converter e comecei a entender que o que era empreendedor, né? Comerciante, empreendedor, empresário, enfim, essas palavras todas refletem a forma que a pessoa tem de ir para o mercado e vender algum produto, alguma ideia. E aí comecei dessa forma e com 18 anos eu entendi que o meu maior legado era o network. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de me relacionar com as outras pessoas, sempre gostei de tratar as pessoas bem, ser bem tratado, enfim. E estudei em alguns colégios, frequentava academia, praia, ou seja, eu tinha um grande network. E eu pensei de que forma que eu poderia transformar o network em dinheiro, né? E aí comecei a criar eventos, comecei a fazer eventos no Rio de Janeiro, alugava casas, fazia locação, de uma forma obviamente muito amadora, mas eu comecei a entender que eu tinha um público-alvo, tinha um produto que eram festas, né? A gastronomia já estava dentro dos eventos porque a gente tinha um open bar e um open food, então eu já tinha uma forma de estar apresentando uma gastronomia com mesa de pastas, pães, frutas, enfim, uma coisa obviamente muito amadora, mas muito bem feita. A parte de bar também a gente tinha um open bar e com isso eu começo a trabalhar, começo a fazer dinheiro, começo a entender o que é empreender, né? O que é arriscar, o que é alugar uma casa, contratar uma equipe, montar uma estratégia de divulgação, onde não existia a informática, não existia a tecnologia, então era uma coisa muito corpo a corpo, o que cada vez mais me entregava mais gente, né? Porque você saía para divulgar, saía para trabalhar e acaba que você conecta com mais gente. E trabalhei durante, enfim, hoje eu faço 30 anos de carreira, né, esse ano. Bacana. Eu comecei com 20 anos, esse ano eu completo 50 anos de idade. Boa. E estou desde 20 anos, até mais, né, mas eu considero aí com 18 anos que foi quando realmente eu virei um profissional. E comecei a conectar com muita gente e com o dinheiro que eu ganhava na gastronomia, nos eventos, eu comecei a montar pequenos restaurantes, pequenas lojas de suco, né. Então, eu tive uma loja de suco em Búzios, que hoje se chama Fishbone, que eu criei a Oficina do Guaraná em 1996, aquele ambiente todo de pós-praia, com açaí, que era uma época de começo de açaí, o pessoal que ia para a praia gostava de tomar açaí. Eu trouxe um pouco do conceito de arral da ajuda que eu vi quando eu fui no Parracho, em 95, aquele sunset pós-praia. Eu sempre gostei muito de misturar gastronomia com entretenimento. Boa. Né? É o que a gente chama de entertainment, né? Que é a gastronomia associada a uma diversão e não só a gastronomia engessada, né? Como eu costumo dizer.
Então você bota uma pimenta nela, bota uma música, bota um evento paralelo e você consegue atingir 2 públicos, 2 momentos, consegue faturar mais porque você tem venda de bebida alcoólica, que geralmente ela te dá uma margem, né? Te dá um CMV um pouco maior. Então, com isso, você cria também experiência, né? O que eu falo que a gente não vende comida nem bebida, a gente vende experiência independente do setor, né? A gente também tem uma miopia muito grande, onde a gente acha que empreendedor é comerciante, né? E eu faço, depois a gente vai falar sobre isso, eu falo sobre empreendedorismo dentro da medicina, o personal trainer, o artista, todos são empreendedores e precisam entender que são, mesmo que não se sintam, para eles poderem conectar com o mercado, poderem faturar mais, poderem ter mais posicionamento e ter um valor agregado no produto, na prestação de serviço. Né? Então isso é uma mentalidade, né, que a gente precisa difundir, que não é ensinado. Né? O Brasil é um país feito para CLT. Você nasce feito para se formar e para trabalhar para alguém. Né? Sim. Só que você só trabalha para alguém se alguém te der emprego. E alguém só te dá emprego se você tiver empreendedor. Exatamente. Então a gente chegou num momento que hoje o mercado não tem vagas disponíveis para absorver a quantidade de mão de obra. Mas enfim, comecei resumindo, né? Muito bom, mas foi espetacular. Falou. Metralhadora, né? Mas foi muito bom que você conseguiu passar por todas as experiências que um empreendedor precisa ter. Sim. Visão de mercado, análise de concorrência, tudo você falou assim, já desde pequeno você já estava ali competindo com a banca com preço menor que ela. Exatamente. Né? Não, e no final de semana, como os colégios não tinham aula, eu mudava o ponto. Então eu morava ali na Rua das Laranjeiras, ali na Marquês de Pinedo, e entendia que eu ia para a porta do supermercado no final de semana, eu tinha um fluxo maior de pessoas. Né? Ou seja, o meu público-alvo estava em outro lugar. Sim, claro. E como eu era um empresário sem ponto fixo, né, era um camelô, então você ia atrás do público-alvo de acordo com o dia da semana, de acordo com o horário. Né? Então você tem que mapear quem é seu público, aonde ele está, qual é a dor dele. Né? Eu falo muito sobre exatamente. Dor. Então por isso que eu falo, qual é a dor? O cara é um artista. Você é um pintor. Qual é a dor do teu público? Que tipo de arte você vai precisar transformar para você conectar com o preço, com a necessidade, com aquela dor daquele mercado? Né? Porque às vezes um grafiteiro em São Paulo ele tem mercado, no Rio ele não tem, ele precisa adaptar para um quadro para ele poder conectar e transformar o amor dele, a paixão dele, que é a arte, em dinheiro, só que ele precisa entender qual o preço, qual a dor e qual o mercado que ele vai atuar. Então, por isso que eu falo que serve para todos os segmentos, né? A gente fala muito de restaurante, de gastronomia, mas isso, quando é aplicado, a gente consegue... Para todo mundo, Para todo mundo. Para todo mundo. E é legal o seguinte, que você falou que as pessoas hoje querem... o sistema hoje de ensino, ele forma para CLT. E no Rio de Janeiro é pior ainda, porque o sistema de ensino forma para CLT e as famílias querem que você seja funcionário público, né? E aí o empreendedor sofre, né? Aquela coisa de vai dormir tarde, acorda mais cedo, aí acorda mais tarde porque dormiu mais tarde, aquela coisa toda. E aí as pessoas perguntam assim, mas quando é que você vai trabalhar, né? Tipo assim, para trabalhar é sair chegar às 8 e voltar às 6, né? Quem dera, né? Empreendedor faz muito mais do que isso, né? O empreendedor, assim, eu acho que provavelmente ele está entre os maiores trabalhadores. Mas, né? com certeza absoluta. Eu acho que quando você fala empreendedor, você tem que falar que antes de empreendedor você é um grande trabalhador. É isso. Né? Porque o empreendedor não é sinônimo de sucesso. É. Né? Você vai ter que trabalhar muito para o seu empreendimento dar certo. Então talvez você tenha que trabalhar mais do que todos os trabalhadores. Exato. Então, chegar primeiro, sair por último. Porque a gente quer botar em caixa, né? Trabalhador é uma coisa, empreendedor é outra coisa. Não, na verdade o empreendedor, ele é um super trabalhador. Né? Porque ele não tem horário, ele não tem dia de semana, ele não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem 13º, o risco é todo dele. E geralmente ele dá errado. Tá? Isso são estatísticas do IBGE que 100%, 80% das empresas fecham no primeiro ano. Exatamente. Então é um cenário muito triste aí que a gente precisa junto. Né? É isso aí. Vamos com o clube, vamos com todo mundo. Exatamente. Maravilha. E vem cá, foram mais de 15 bares e restaurantes? 15 bares e restaurantes? Cara, foram até mais, Rafa. Eu acho que, você vê, hoje eu tenho a Rede Blá Blá há 11 anos. Né? Com 4 unidades já aí na rua? 4 unidades, Barra da Tijuca, Ipanema, Jardim Botânico e Nova América. A gente está montando agora uma casa de show, um pub inglês, para 400 pessoas que vai se chamar Jack London. Boa. Então ele tem uma pegada londrina, de pub, e é uma casa de show. Né? Então vai ser muito bacana com aquela gastronomia bem típica, né, dos pubs. Sim. Mas já tive aí, cara, assim, desde a Oficina do Guaraná em Búzios, depois eu tive o Banana Jack. Banana Jack. Foi uma marca que eu criei, desenvolvi o chopp de banana. Tá lá ainda, né? Tá lá. Eu vendi a marca, foi um super negócio, mas eu criei
todo o conceito, eu gosto muito de criar marcas, né? Sim. Então, em 2006, eu entendi que Ipanema precisava de uma casa de hamburgueria, Boa. um steak, mas queria também trazer uma pimenta do entretenimento e criei um chopp de banana, quando ninguém se falava ainda de cervejaria artesanal, em 2005, 2006. Eu conheci um mestre cervejeiro numa casa que eu trabalhava, na Eslávia, e ele, junto comigo, desenvolveu. Ele era especialista, né? Sim. Mas assim, era muito pouco difundido, né? A cerveja artesanal. E a gente criou um chopp de banana porque ela tinha a ver com o nome da casa. E eu gosto muito também de criar diferenciais, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre um DNA para a gente se posicionar. Não é melhor nem pior, mas diferente para poder ser entendido no mercado. Maravilha. E aí foi uma bomba atômica, assim, deu muito certo, a gente montou Ipanema. Depois... E tinha um negócio que você girava assim, pra ganhar chopp grátis. Tinha, eu já dei muito dinheiro pro João Diniz. Gente, alguém tem que fazer alguma coisa pra esse homem me dar dinheiro agora, porque eu já dei muito dinheiro pra esse homem já. A gente troca, né? Eu costumo dizer que, inclusive, o turismo tem que vir pra gente ter dinheiro novo, né? Porque senão a gente fica trocando dinheiro. Você me dá dinheiro, eu dou dinheiro. Né? E aí o mesmo dinheiro fica rodando, né? Então a gente precisa também estar trazendo o turismo, porque ele traz um dinheiro novo para a cidade. Claro, com certeza absoluta. E o potencial, a potência do Rio de Janeiro é gigante. É o que eu chamo de indústria limpa, né, cara? Assim, é o comércio e o turismo, né, que não poluem. Mas ainda falta muita coisa, né, cara? Assim, você vai subir uma montanha, não tem uma estrutura que tem em outros lugares. Não tô falando de síndrome do vira-lata, não. Tô falando assim, de cuidado, pô. Concorda comigo? Que falta 100%, Rafa. Assim, a verdade é a seguinte: a gente vai dar dinheiro para quem e por quê? Sempre. Esse é o pensamento do empreendedor. Sim. Por que aquela pessoa vai me dar aquele dinheiro? Ou seja, por que o Rio de Janeiro vai receber o dinheiro do turista? O que o Rio de Janeiro faz, que experiência que ele proporciona para encantar as pessoas e fazer com que as pessoas venham para o Rio de Janeiro dar o dinheiro para a gente e não vão para Foz do Iguaçu, São Paulo, Lisboa. Sim. Porque são empresas que concorrem, né? O turismo no mundo todo, você tem um perfil, o Rio de Janeiro tem um perfil de praia, né? de tropical, ou seja, o produto dele é esse. Quais os nossos concorrentes? O que os outros oferecem que a gente não oferece? Começar por segurança. Boa. Depois de experiência, mobilidade urbana, limpeza, enfim, uma série de movimentos que quando você vai comparar, apesar da gente ter uma beleza natural muito bacana, a gente não entrega experiência. Então, as pessoas vão dar dinheiro para outras pessoas que não para a nossa empresa chamada Rio de Janeiro. Porque, assim, pode ter a beleza natural, pode ter todos os equipamentos que tem, mas se não der uma experiência boa, e você é especialista nisso, né? A pessoa vai no Blá Blá tomar uma champanhezinha, e aí vê aquela banheira linda, cheia de champanhe dentro, aquela coisa maravilhosa. É uma experiência mesmo, olha que a gente não combinou, hein? Não combinamos, não. É verdade. Não, mas é legal. Você vê que, assim, são coisa que eu lembro, entendeu? Isso que eu fico muito feliz. São características que a gente desenvolve e que marcam as pessoas. A banheira, o espumante que a gente desenvolve no sul do Brasil, as taças coloridas, aquele ambiente da Riviera Francesa. Isso, aquilo tudo foi pensado, né? Porque... Eu só acho que ficou bonitinho. Não, foi tudo pensado. Não, mesmo. Aquilo ali é um storytelling, né? Você entende o seguinte, eu entendi... Você sente ali no... Quando eu fui montar o Blá Blá, falando de dores, né, de mercado, eu entendi que naquele momento, em 2012, quando eu fui morar na Barra, o público da Barra da Tijuca não tinha uma casa com um ambiente sofisticado. Boa. A gente tinha movimentos muito de chopp, aperitivo e pagode. Né? Era o formato que isso aí, é verdade. Nada contra. Nada contra, exatamente. Eu gosto também. Mas de vez em quando você cansa, quer fazer outra coisinha. Isso. Né? E aí o pessoal precisava sair dali para ir para a Zona Sul ou para outros lugares. Eu falei, cara, existe uma dor no mercado, existe um espaço para um tipo de produto mais sofisticado. Por isso que eu montei o Blá Blá. Não é porque eu gosto de champanhe, é porque eu entendi que naquele momento o público local tinha uma dor e eu criei um produto para atender a dor daquelas pessoas. É isso aí. O empreendedor, ele é um médico das dores das pessoas dentro do seu setor. Isso. Então, o artista, mesma coisa, o médico, o dentista, o personal trainer e o dono de restaurante. Sim. Então, eu entendi que eu precisava de um produto já para posicionar rapidamente o meu recado para a comunidade que eu queria estar buscando como público-alvo. Por isso que eu escolhi a champanhe. Porque a champanhe é um produto que já se posiciona como sofisticado. Exato. Você não precisa ficar explicando. Então, champanheria, ponto, já posicionei. E dali você vem montar o storytelling. França, Riviera Francesa, porque conecta com o Rio de Janeiro. Boa. Marca de espumante no sul do Brasil, porque a gente é considerado
está entre os maiores produtores e melhores do mundo de espumantes. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. É mesmo? O Brasil, a Casa Perini foi considerado o terceiro melhor moscatel do mundo em 2019. Pô, que bacana. Então, assim, a gente é muito respeitado no mundo todo como espumante, o vinho vem melhorando muito, Sim. mas o espumante é o carro-chefe, digamos assim, da produção do Não país. sabia, bom saber. Volume gigantesco, assim, a gente triplica anualmente o volume de produção e de venda, né? Não só para o mercado nacional, mas para o mercado internacional. Então o Brasil é uma referência. Eu falei, cara, por que não trazer? Obviamente que a gente tem as champanhes, Vive Clicquot, você claro. tem as marcas de renome, mas eu falei, vou desenvolver uma marca própria, um rótulo próprio, Blá Blá Brut e Blá Blá Rosé, desenvolvido na Casa Perini. Boa. A gente tem essa parceria há 10 anos, ganho todos os anos prêmios de maior vendedor de marca própria. E daí vieram as taças coloridas, as banheiras miniaturizadas, porque você começa a entrar na casa das pessoas. É né? isso. Não só a experiência interna, mas você leva a experiência para dentro da casa das pessoas, que é o grande sonho do empreendedor, é você ultrapassar a barreira e entrar dentro da sala, do bar, da lancha, enfim, com o produto, com a decoração. Por exemplo, eu quando levar essa caneca lá para minha casa, eu vou lembrar de você todo dia. É isso Mas mesmo. é verdade. É verdade. Isso eu aprendi no Porcão, eu fui gerente de marketing. Inclusive era sua. Aliás, Marcelo não levou. Ela é sua, hein? Não, você não me deu, mas eu já peguei. Não, mas ela é sua mesmo. É para isso mesmo. Não, mas isso, você viu, eu aprendi isso no Porcão muito cedo. Eu fui gerente de marketing da Rede Porcão. E na época as pessoas fumavam no restaurante. Sim. E tinha a logomarca do Porcão no cinzeiro. E todo mundo roubava os cinzeiros. É isso. E eu era gerente, eram 9 unidades, né, do Porcão. E eu tinha que atender as demandas de cada diretor, de cada unidade. E toda semana eles me ligavam pedindo mais reposição de cinzeiro. E aí eu virei para o Neudi, dono do Porcão, para mim uma das grandes referências na gastronomia, pela história, porque ele vem como garçom do sul, de Nova Brécia, de uma churrascaria em bom sucesso, monta dele e faz um império dentro do grupo Porcão, né? E aí ele falou, João, eu falei, pô, Neudi, vamos fazer o seguinte, o pessoal tá roubando, o que você acha da gente tirar a logo do cinzeiro, porque vão parar de roubar. Aí ele falou, não, é para roubar. É para Genial, roubar. né? Ele falou, João, você tem 2% do faturamento total para fazer o marketing da empresa, de cada unidade institucional. Quanto é que a gente gasta? A gente não gasta uma fortuna, faz avião de praia, capa do Globo, Veja Rio. A gente fazia na época, não tinha o digital, você tinha muito material impresso, Exatamente. você tinha o Buzzdoor, enfim, você tinha uma série de movimentos que falavam da marca como instituição, né, institucional, Sim. e falava de unidades, aí você fazia marketing local. Ele falou, cara, quanto é que a gente gasta de marketing para atingir as pessoas? Quanto é que custa um cinzeiro? É como se custasse hoje R$1,50. Esse cara que está levando meu cinzeiro para a casa dele, eu não preciso mais impactar que esse cara vai lembrar de mim todo dia por R$1,50. Ou seja, aí eu falei, porra, é o que eu vou fazer da minha vida, eu preciso ter a minha marca dentro da casa das pessoas. Boa. Por isso que eu fiz o Banana Jack, por isso que eu fiz o Gorila, por isso que eu fiz o chopp de banana, por isso que eu faço a banheira. Ou seja, tudo que eu monto, eu tenho que sair de dentro da minha empresa e passar para o dia a dia para eu poder ser eternizado. Sim. Né? Isso eu dei uma palestra outro dia para dentistas, eu falei, por que quando a gente chega no consultório, não tem uma escova de dente, uma pasta de dente, que muitas vezes você não tem tempo de escovar o dente antes de ser atendido, para o cliente levar, porque ele vai lembrar de você todo dia ali no banheiro dele, que ele vai botar a escova com o seu nome. Ou seja, você entende como é que você leva isso para todos os segmentos? Então, são formas que a gente tem de fazerem as pessoas abrirem a cabeça e pensarem de uma forma macro e entenderem que todos são empreendedores. Pô, e o legal, assim, que essa experiência toda, você foi falando agora de várias experiências que levam você a fazer o que você faz hoje, né? Sim. Que é nesse ramo de gastronomia. Mas você conseguiu fazer isso, você é palestrante hoje também. Sim, sim. Como é que faz para ver uma palestra sua? Como é que faz? Já tem agenda? Atenção, Não, comunicação. Porque só na Firetech foram mais de 120, não é isso? Eu fiz uma parceria, assim, eu tenho um propósito. Bacana. Tá? Que é difundir o empreendedorismo no país. Boa. Isso é um propósito porque eu entendo que isso muda a vida das pessoas, muda a vida da comunidade, isso afeta diretamente o setor de segurança pública, porque as pessoas não fazem essa ligação. Existem 3 mercados no Rio de Janeiro, formal, informal e mercado da violência. Esses 3 vão absorver mão de obra. Se a gente não criar vaga de emprego através de empreendedorismo, talvez aquele menino que está indo para o mercado de trabalho, ele vai buscar o setor da violência, tráfico e milícia para trabalhar. E eles são contratados. Ou seja, são grandes empresas que contratam. Do mesmo jeito que você contrata aqui no Clube do Empreendedor, um recepcionista, uma pessoa para operar o podcast, enfim, você tem uma série de colaboradores, você contrata.
os restaurantes, ou seja, você tem um setor que absorve mão de obra. Agora, a mão de obra mais rasa, que tem pouca qualificação profissional, ela é absorvida pela violência, o que faz a violência crescer de baixo para cima. Então, se a gente não ajudar esse cara que está buscando emprego a ter uma capacitação profissional, ter noção de empreendedorismo, para também entender que ao invés de ele buscar emprego, ele pode criar um emprego e está propício para ser absorvido pela mão de obra, esse cara vira profissional da violência. E aí começa o desastre na nossa cidade, no comércio, na geração de emprego, no turismo, na experiência, porque tudo vem de violência, né? Tudo começa pela segurança, né? Então, na verdade, eu desenvolvi uma parceria com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Boa. Tem um termo de cooperação gratuito, eles não me pagam nada, e eu faço a palestra Mente de Líder 360 em todas as FATECs do estado do Rio de Janeiro. Boa. Uma palestra de mais ou menos 50 minutos, 1 hora, onde eu falo um pouco disso que eu estou falando para você, de público-alvo, de posicionamento, mostro que as pessoas precisam entender que são empreendedoras, que elas podem gerar emprego, que elas não precisam depender de ninguém para gerar uma renda. Sim. Né? Aquele movimento que eu fiz muito na raiz, onde eu pegava uma revistinha e vendia, transformava em dinheiro, é pegar isso e você, obviamente, potencializar isso. Né? Boa. Mas a essência do comerciante, da pessoa que presta serviço ou vende um produto, é exatamente essa, é transformar a ideia em dinheiro. Então, a palestra Mente de Líder, ela está difundida através da FATEC, e eu faço também palestras para empresas, faço palestras para alguns eventos, alguns congressos, onde a gente difunde e abre a cabeça das pessoas e mostra uma outra visão, onde todos são empreendedores e quase o passo a passo, né? E eu uso muito as minhas dores, tá, Rafa? Assim, Sim. eu falo muito com conhecimento de causa, porque não adianta eu falar o que eu dei certo, eu tenho que falar o que eu dei errado. Que é o que mais você aprende, né? Você aprende no erro. E eu não preciso ver uma pessoa errando por uma coisa que eu já errei. Então, eu tenho obrigação de dividir o meu erro, o meu conhecimento em cima da dor, para aquela pessoa não ter a dor. Boa. Né? Porque eu falo o seguinte, a vida do empreendedor são 10 salas de cinema, são 10 filmes de terror. Provavelmente você vai entrar em 1, 2 ou 3 no mesmo negócio. E eu já vi as 10. Então, se eu falo assim, não entra nessa sala, porque essa sala aqui você morre no final. Não entra nessa sala ali, porque ali pega fogo. Ou seja, prepara o cara, porque mesmo você preparando, ele vai ter os desafios. Sim, né? claro. Porque você tem o mercado, você tem gestão, você tem uma série de movimentos que acontecem e você não tem fórmula de bolo. Mas o caminho das pedras você pode facilitar. É muito melhor aprender com o erro do outro do que com o seu, né? Vai errar a mesma coisa que o cara errou, né? De vez em quando até vai, mas pelo menos você já sabe o que está te esperando você ali, já né? se prepara um pouco. Já se prepara um pouco, Exatamente. né? Vamos lá, maravilha, perfeito. Então você tem essa aí, a experiência dessa mente de líder 360, né? Levando para essa garotada. Agora, vem cá, você acha que a garotada está absorvendo? Muito. Por que está absorvendo? Muito, cara. Eu vou te falar. Eu acho que o empreendedorismo, ele entrou numa nova era. Boa. Né? Eu acho que a tecnologia ajudou muito, porque hoje você alcança muito mais pessoas. Ontem eu tive uma notícia muito bacana. Tem um menino que vende água em São Paulo, que ele entrou em contato comigo e ele pediu para eu ir até Guarulhos, né? Dar uma palestra dentro da comunidade, para os empreendedores dentro da comunidade, porque ele fala que ele vê todas as minhas palestras e ele repete elas lá. Boa. E ele queria saber se eu poderia ir lá ajudar eles, porque o empreendedorismo também mudou de formato, tá, Rafa? Sim. O empreendedor não é mais agente de camisa social ou de terno e de gravata, não. Hoje é o cara da comunidade, é o cara que virou camelô e conseguiu perpetuar e montar um negocinho, é o cara que era garçom e montou o restaurante dele, ou seja, o perfil do empreendedor mudou e precisa ser incentivado para que a gente possa gerar mais emprego. As pessoas precisam acreditar e entender um pouco de gestão, de posicionamento, para que a gente possa fazer o empreendedorismo começar a ganhar espaço no país, de forma direta e de indireta, que é através de leis e de movimentos, para você também fazer com que o empreendedor tenha uma vida... Não se estrangule, né? Exatamente, um pouco menos dura. Bem menos dura, né? É muito importante isso. Agora, você estava falando de erros e acertos, né? Como aprender com erros e acertos. E eu tenho um exemplo que eu acho muito bacana aqui, que não tem exatamente a ver com empreendedorismo, mas é interessante. O pessoal numa escola de aviação civil, né, juntou um monte de pilotos já com experiência, né? E um com muita experiência dando a aula. E ele perguntou assim, quantos aqui já arremeteram mais de 20 vezes? Aí um ou dois levantou a mão.
Arremeter aquela coisa, né? Pra quem não sabe aí, quando o avião tá quase pousando, ele arremete porque não tá em condições perfeitas de pousar. Algum problema teve. Algum ventinho, alguma coisa. Aí quantas pessoas aqui já arremeteram até 10 vezes? Aí, quantos aqui arremeteram só 1, 2 vezes? Quantos nunca arremeteram? Aí um monte de gente com orgulho, né, levantando a mão assim. Bom, os que não arremeteram nunca aqui já podem sair, já estão desclassificados, os que arremeteram, mas porque é o seguinte... Aí ninguém entendeu nada, porque é o seguinte, o cara que arremeteu, ele tem que estar em condição perfeita de pousar, senão ele pode bater. Né? Ele tem que mitigar o risco ao máximo, né? Então, as pessoas que sabem que pode ter algum erro, já sabem disso e arremetem seu avião, acho que são mais experiências, já tem mais, que vão dar mais certo, né? Não pode ter medo de errar, entendeu? Então, assim, tem que sair. Então, acho isso muito bacana. E fora isso também, voltando a falar de empreendedorismo, a palavra empreendedorismo ela ficou muito na moda, né? Sim. Então, ela perdeu um pouquinho de força, porque muita gente que não entende muito bem o que é empreendedorismo, quer falar de empreendedorismo. Nunca empreendeu na vida, nunca gerou uma nota fiscal, nunca teve negócios, né? Então, fica um pouco esquisito. As pessoas... Você entende um pouquinho esse preconceito da palavra empreendedor ainda no mercado? Ela ficou um pouco banalizada, assim. Banalizada, obrigado, banalizada. Ela banalizou porque todo mundo quer se apropriar dessa palavra sem a vivência. Exatamente. Né? E o digital também tem o bom e o ruim, porque você lê um texto, você senta ali na frente do Instagram, de uma rede social e fala o que você quer. E você não tem nenhuma prova real de que você tem conhecimento de causa, pertinência e vivência para poder falar sobre aquele assunto. Isso. Né? Então, tem um lado bom e um lado ruim, como todo na vida. Mas eu acho que as pessoas precisam entender quem está falando, o que está falando, qual é a vivência, né? Identificar isso, né? Que aquela pessoa tem experiência, sabe o que está falando mesmo, já fez aquilo mesmo, não é isso? E assim, de novo, cara, assim, eu não gosto muito de falar do que eu dei certo. É bacana, é legal. É legal, é bacana. Mas assim, o que eu digo é o seguinte, tenha mais orgulho, como é que é? Tem uma frase muito bacana, tenha mais orgulho pelo seu futuro do que fale do seu passado. Assim, entendi. Pensa pra frente. Na próxima. O que passou já foi, cara. Pouco importa, porque tem um cara que fica vivendo porque eu fui dono do não sei o quê, porque eu fui gestor do Morro da Urca, que eu fui dono do Banana Jack. Eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, eu quero saber o seguinte, o que você vai fazer daqui para frente? O que você entende do cenário, que movimento que você vai fazer, o que você está fazendo para se atualizar. Sim. Porque empreendedorismo é atualização, você precisa estar em constante adaptação de mercado, né? Porque eu já tive alguns negócios, eu já tive muito insucesso, tá? Eu já montei muita coisa. Que foi o que te tornou um grande sucesso. Exatamente. Na verdade, eu sou fruto das minhas derrotas. Exatamente. Né? Então, eu fui aprendendo, fui minimizando os erros, né? Obviamente que erro muito ainda, todo mundo erra, porque, como eu falei, não tem fórmula de bolo, mas você começa a aprender a andar de bicicleta, sem rodinha, faz uma curva, passa no terreno com pedra, passa numa areia, você vê que vai atolar, ou seja, você fala, cara, eu não vou passar ali porque aquilo ali eu sei que é complicado, mas também, ao mesmo tempo, muito aberto, cara, porque para você não virar o rei da verdade. É importante. Isso é importantíssimo, cara. Assim, você precisa, quando você lidera, né? Eu falo muito sobre liderança. Sim. Você precisa entender que talvez um garoto aí de 25 anos, 23 anos, 21 anos, vai te falar uma coisa e você precisa escutar o que ele está te falando. Porque talvez ele tenha uma outra leitura que eu com 50, vou falar, não, mas ele tem 21, eu sei, mas ele vê uma coisa que talvez eu não esteja vendo. É isso. Então respeita, escuta. Talvez o que ele vai falar para você daquela forma não funcione, mas você com a tua experiência juntou e com aquela leitura você adapta. É isso. Entende? Então assim, o líder, ele tem que ouvir todo mundo. Ele tem que respeitar todo mundo. Né? Ele pode até não concordar. E aí ele senta e conversa, fala, olha, cara, você está enganado, porque isso aqui... E talvez ele te mostre um caminho que você não está vendo. Então eu acho que a liderança, e por isso mente de líder, o empreendedor, ele precisa ter uma cabeça de líder. Né? Porque ele precisa estar entendendo o mercado, ele precisa estar entendendo os colaboradores. Mudou a forma de liderança. Antigamente era uma liderança imposta. Isso. Hoje em dia é uma liderança conquistada, de né? admiração. A pessoa, para ela trabalhar com você, para ela te seguir, ela precisa te admirar. Né? Então, assim, não adianta você querer comprar aquela pessoa, que você pagar o salário daquela pessoa, que você pode ser chefe, mas não vai ser líder. É isso. E a gente sabe que existe uma grande diferença. Grande diferença. Né? Então você precisa respeitar, você precisa escutar, você precisa ter o teu time perto de você, você precisa incentivar, porque você está falando com gente. Então você tem que estar em constante leitura daquelas pessoas, que forma que o Rafael vai ser incentivado, que forma que o Rodrigo vai ser incentivado, como é que eu faço, porque é diferente, cara. Assim, eu tenho 2 filhos, cada filho meu, eu para conquistar um objetivo, o mesmo objetivo eu tenho que falar de um jeito com um e de outro jeito com o outro. É o mesmo objetivo, mas eu preciso fazer a leitura deles para entender o seguinte, como é que eu faço com que aquele cara me dê aquele resultado, com aquele perfil.
Então, isso é uma experiência, uma sapiência que você tem que desenvolver para poder ter o melhor de todo mundo para a entrega final ser muito boa. Não, certeza. Agora, eu estou ouvindo aqui você falando exatamente de liderança, de conseguir enxergar essa dor e conseguir resolver essa dor do empreendedor e do cidadão toda, né, de como um todo, vamos dizer assim. E nada mais, nada menos, o empreendedor é aquele cara que está no ambiente onde ele está, não é isso? Ele identifica aquele ambiente, aquele local, aquela comunidade onde ele está, identifica uma dor e resolve aquela dor através de um empreendimento. Perfeito. Né? Ele resolve aquela dor para as pessoas e ainda ganha dinheiro. Perfeito. Isso, segundo setor. Né? Se a gente for para o primeiro setor, que é o setor público, né? O gestor público, ele tem que ter praticamente essa mesma visão, na minha opinião. Né? Ele tem que identificar uma dor, resolver aquela dor, mas não ganhar dinheiro, porque as pessoas já pagam imposto para isso. Né? E aí eu vejo o seguinte, você foi candidato a deputado federal, teve 16 mil votos, arrebentou, parabéns. Legal, obrigado. Foi por qual partido? Eu vim pelo Partido Avante. Avante, legal. E aí teve 16 mil votos, e eu acho que isso vem muito desse seu espírito, mentalidade empreendedora, essa questão de gestão, de enxergar dor, resolver problemas? Cara, sem dúvida nenhuma, Rafa, o papel do gestor público é a mesma do empreendedor. O gestor público é um empreendedor, ou deveria ser um empreendedor. O entendimento dele de gestão é exatamente o de um dono de um restaurante, onde ele precisa ter pessoas capacitadas dentro de cada segmento. No meu caso, eu preciso ter um bom chefe de cozinha, um bom sommelier, um bom gerente, uma boa compradora, um bom estoquista, uma boa recepcionista, ou seja, uma boa equipe de marketing. Por quê? Porque eu vou ser a pessoa que vou fazer a gestão daquelas pessoas. E as pessoas, para poderem entregar o melhor, elas têm que entender daquele assunto. Então, o gestor público, principalmente o Poder Executivo, ele precisa ter um time, porque você não é nada sem o seu time. É isso. Né? O maior ativo de qualquer empresa são as pessoas que trabalham nela. E se a pessoa que faz a escolha daquelas pessoas para montar aquele time não tiver acertatividade na escolha e cobrar a entrega final, você não encanta o seu cliente, você não encanta o cidadão. Então, hoje você vê o setor público escolhendo pessoas erradas ou pessoas por um grau de amizade sem nenhum tipo de experiência técnica para sentarem em pastas que são fundamentais para a sociedade. É isso. Então, isso você impacta. É como se eu botasse um amigo meu para ser financeiro. Sushi man. Ou sushi bom. Mas você entende? Não, nunca. Mas eu confio em você, você é meu amigo, você vai sentar ali. Então, você vai entregar um péssimo produto. Exato. Então, assim, a verdade é que a gente precisa entender o Rio de Janeiro como uma empresa, o município, o Estado, o Brasil como uma empresa, e a gente precisa ter, na verdade, o que eu acho que falta muito dentro da política, né, da gestão pública, são empresários, empreendedores com entendimento de gestão de empresa. Né? Obviamente que você tem particularidade dentro da gestão pública e da privada. Claro. Você tem celeridade, você tem alguns movimentos que você não pode comparar diretamente, mas a leitura de gestão, a leitura de entrega, de experiência final e de pessoas capacitadas em cada pasta, em cada setor para ter uma entrega profissional é a mesma. Então, a gente tem muito pouca gente dentro da gestão pública com conhecimento de gestão empresarial. Sim. E se você transformar a gestão empresarial em gestão pública, você começa a entender que você precisa encantar seu cliente, você precisa entregar resultado e você precisa fazer com que aquela empresa prospere, sendo pública ou sendo privada. Né? E as empresas privadas, para prosperarem, elas precisam que as empresas públicas façam com que a cidade dê certo. Porque eu posso ter um ótimo restaurante, mas se a minha cidade não funciona, eu vou quebrar. Sim. Porque eu dependo da minha cidade, eu dependo do meu turista, eu dependo das pessoas empregadas para que elas tenham dinheiro, para que elas possam consumir o meu produto ou minha prestação de serviço. Ou seja, a gente precisa ter um entendimento profissional de gestão pública e parar com essa gestão amadora que a gente tem há anos, que já provou que não deu certo. Né? Onde a gente tem pessoas indicadas sem conhecimento técnico, a gente tem uma gestão sem o menor tipo de compromisso, porque o salário da pessoa no final do mês está garantido. Então, se aquela pessoa não tiver uma proatividade e um interesse muito grande de entregar, para ele não muda nada. Para mim, muda. Se eu não entregar muito bem, eu não faturo, minha empresa não ganha, eu não recebo meu dinheiro e meus colaboradores não recebem. Na gestão pública, não, porque as pessoas que pagam os impostos, elas são obrigadas a pagar os impostos. O meu cliente não é obrigado a vir no meu restaurante. Né? Então, na verdade... Tem que performar, né?
A grande diferença é essa. Eu sou obrigado a pagar imposto. O meu cliente não é obrigado a entrar na minha casa. Ou seja, eu não tenho a certeza que eu vou ganhar dinheiro no final do mês. Então eu preciso me preocupar mais com a entrega. O gestor público não tem essa preocupação. Então, se ele não tiver realmente muita vontade, muito entendimento e muito conhecimento técnico, ele não quebra. É a empresa que quebra, a cidade que quebra é o que vem quebrando há anos. É horrível, é verdade. Assim, temos aí algumas similaridades, por exemplo, o gestor geralmente ele quer mais voto, né? Sim. Mais para frente, né? E aí ele começa a... Aí foi o que você falou, ele não resolve mais a dor do cidadão para ele ter uma vida melhor. Ele resolve um problema pontual para ter voto. Perfeito. E aí fica tudo horrível, porque... o que eu penso? Não sei se você concorda, mas assim, se ele resolver a dor de todo mundo, ele vai naturalmente ter voto. Sem pô. dúvida. Então, se mudar essa mentalidade, já muda muita coisa, né? E esse pensamento empreendedor vindo para a gestão pública, eu acho excelente. Já é um movimento que está acontecendo no Brasil, Sim. né? Um pouquinho, no mundo, né? Você tem o Zema Tem o Zema lá, que levou essa experiência e foi muito bem, né? O que você achou? Tá arrebentando. Tá arrebentando. Né? Tá com um nível de aceitação e de entrega alto. gigante. E porque assim, ele tá com um plano, né? Ele traça uma estratégia, um plano e vai embora, né? Sim. Então, assim, eu acho que isso vai dar muito certo também. É bom ter pessoas como você na área pública também, pensando dessa forma, né? Eu acho que é importante pra caramba. Agora, vamos voltar um pouquinho pra gastronomia? O que você acha? Adoro falar de comida, que eu sou comilão pra caramba, tô com uma barriga enorme, mas tudo bem, não tem problema. Rio Gastronomia, eu fui lá. Você foi? Fui, palestrei, né? Lá, fiz a palestra minha de líder no auditório do Santander. Sim, aquele lá no pé do palco. Isso aí. Maravilhoso. Perfeito. Gente, eu fui lá, eu só comia, eu não palestrei não, foi só comer mesmo. Espetacular. Muito bacana. Um eventaço, né? Não, um evento incrível, eu acho que é importantíssimo para você estimular a gastronomia, né? Você fala não só das grandes marcas, mas de pequenos produtores. Enfim, eu acho muito rico, né, esse tipo de movimento aqui no Rio de Janeiro, porque você fala de geração de emprego, você enaltece a gastronomia, o chefe de cozinha, ou todo o mercado, né? Eu acho que soma muito para a cidade. E falou o que lá, hein? Eu falei sobre o Mente de Líder 360. A Mente de Líder 360 você levou para lá e falou com o pessoal da gastronomia. Falei da gastronomia, falei com chefes, com público, enfim, foi uma palestra aberta. Boa. Muito bacana, foi muito, assim, foi muito proveitosa, né? E é bacana porque você vê que você impacta as pessoas, sabe? Assim, você fala coisas que às vezes estão na frente delas que elas, às vezes, não tinham percebido, né? E eu uso muito também um exemplo que eu uso em todas as palestras, é o seguinte, eu falo que a maior empresa do mundo é a família. Isso. E que a gente já empreende dentro da família e muitas vezes não percebe. Isso é bacana porque, assim, você dá uma cambalhota na cabeça da pessoa, sabe? Você vê aquele... Eu falo, olha, conexão experiência. Um empreendedor tem que vender experiência. Então, quando você não vende uma boa experiência, não gera uma boa experiência para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, você perde aquelas pessoas, né? Eu costumo dizer que... Eu uso muito o exemplo de um amigo meu que namorava há 5 anos e falou que a namorada dele terminou com ele do nada. Não é do nada, né? Aí eu falei, pô, irmão, ela está te dando sinais. O mercado te dá sinal, teu cliente te dá sinal e a tua esposa te dá sinal. Se você não souber entender o sinal que ela está te dando, você perde aquela pessoa. Se eu não entender o sinal que o meu cliente está me dando, quando ele pede um jantar, deixa o prato cheio na mesa e o garçom tira, aquilo ali é um sinal. Ou a comida está ruim ou eu tenho muita comida no prato. Boa. O sinal está dado. Boa. Ou seja, se o meu garçom tira aquilo ali e não me comunica quando comunica com o gerente, eu perdi uma grande oportunidade de ajustar um problema que eu estou tendo. Ou seja, ele me deu um sinal, eu não estava preocupado no sinal que ele me deu, e eu vou perder esse cliente porque ele não gostou da comida e eu não tive chance de gerar uma boa experiência para ele oferecendo um outro prato, ou não cobrando aquela conta, ou gerando um outro movimento para satisfazer com que ele saia da minha empresa falando, cara, aquele prato eu não gostei, mas eu vi uma outra oportunidade, ele trouxe um outro prato, outra coisa, e eu tive uma boa experiência. Eu continuo conectado com aquele cara. Ele me deu um sinal, eu não soube absorver, eu vou perder aquela pessoa. A sua namorada é a mesma coisa. Ela deve ter te dado vários sinais, você não interpretou e você perdeu a sua namorada porque você parou de gerar uma boa experiência. Então, dentro da família, você já está empreendendo. Entende? Com certeza, com certeza. Como é que são movimentos que você, se você não estiver atento para os sinais do mercado, do teu cliente, do teu público-alvo, você precisa estar sempre buscando os sinais que não são falados. Eu falo uma coisa na palestra que é o seguinte, escute bem o que eu não falo para você. É importantíssimo. E você treina a tua equipe para fazer isso também, né? Eu só treino a minha equipe. O tempo todo. A minha equipe me representa. Se eu não tiver uma equipe que me representa com forma de trabalho, de pensamento e de técnica... Não adianta nada. Não adianta, porque eu vou viver amarrado dentro do meu restaurante. Porque se eu sair de lá de dentro, eu não consigo fazer o que eu faria se eu estivesse lá dentro. Então, eu preciso ter liderança, inteligência
e técnicas para poder passar a minha forma de pensar, a minha forma de tratar o cliente, a minha forma de fazer gestão, para que eles perpetuem, porque senão eu vou virar um escravo do meu negócio. Sim, claro. Então você precisa treinar as pessoas. A gente treina muito mal as pessoas. As pessoas não querem treinar as outras. É o que eu falo o seguinte. Falam que o setor de serviço no Rio de Janeiro é muito ruim. Que é péssimo, aquela coisa toda. E é. Ah, mas São Paulo é muito melhor. O pessoal de São Paulo é muito melhor. Não é muito melhor. O pessoal de São Paulo é muito mais treinado. Se você for à academia 5 vezes por semana, você vai ter um tipo de condicionamento físico. Exato. Se você for uma vez por mês, você vai ter outro. Ponto. A mesma coisa é profissional. Se você treinar a sua equipe toda semana, se fizer uma reunião, trouxer uma novidade, mostrar uma coisa, criar um exercício, você está em constante movimento de ensino e de aprendizado do seu grupo. Se você falar com ele de 2 em 2 meses, obviamente que ele não vai estar desenvolvido a enxergar aquelas coisas. Ou seja, talvez uma pessoa que tem uma postura ou uma característica de mais proatividade, talvez ela consiga prosperar por virtude dela, mas ela não foi capacitada e condicionada para aquilo. Então a gente precisa treinar as pessoas, a gente precisa repetir. O que te leva à excelência é repetição. Um lutador de judô, ele ganha medalha de ouro porque ele repete 5.000 vezes 30 quedas para o lado esquerdo e para o lado direito. E aí, na hora da luta, ele tem um time mais fácil e aquele time sai. Ou seja, aquilo ali é treinamento, aquilo ali é persistência, aquilo ali é repetição. E na vida, tudo é repetição. Você não precisa ser brilhante, mas se você repetir 1000 vezes uma coisa, você vai se tornar melhor do cara que não repete 1000 vezes e talvez tivesse mais talento que você. Mas você tem mais persistência. Exato. E você entende que você precisa se dedicar para poder ter uma entrega melhor. O esporte ensina muito isso, né? O Oscar falava isso, que ele não era bom, ele treinava muito, aquela coisa toda. Tiger Woods também, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É isso, é exatamente então, isso. Mesma coisa, vale, né? Vale para qualquer movimento. Para o surfista, para o pintor, para o médico, para o cara que arremete o avião, exatamente. Isso. Se o cara arremeter 500 vezes, é o cara que eu prefiro voto que o cara que nunca arremeteu. Exatamente. Porque ele vai saber... Ele tá, a condição perfeita de posar. Ele está mais acostumado. É isso aí, maravilhoso. Vamos falar um pouquinho do Empreende Rio. Como é que é essa história do Empreende Rio? Conta pra gente. Então, cara, o Empreende Rio veio... eu sou um eterno... uma pessoa que não aceita movimentos que eu não concordo, né? Boa. Então eu vejo assim... eventos que estimulam o empreendedorismo. Rio Gastronomia, Rio Innovation Week, feira de turismo, feira de eventos. Eu falei, cara, não é possível que a gente não conecte todos esses mercados num evento só. Boa. Porque quando você segmenta, você fala, por exemplo, o Rio Gastronomia, não é uma crítica não, Sim. É um elogio, Tá. Um super evento. Mas ele só fala para quem quer escutar sobre gastronomia. Ok, tá? Mas bem segmentado, né? E o que acontece? Você precisa fazer com que o empreendedorismo, primeiro, seja entendido de forma macro. É isso aí. E segundo, entender que ele está todo interligado. Dentro da gastronomia, você tem tecnologia, você tem mercado artístico e fonográfico, porque você vai ter, de repente, um músico tocando voz e violão, você vai ter uma rádio fazendo a propaganda do seu negócio, você vai ter tecnologia porque você precisa, você vai ter o digital, você vai ter o turismo, ou seja, o Empreende Rio, eu peguei os setores que mais movimentam o mercado do Rio de Janeiro e juntei em um evento com 11 painéis, onde eu trouxe convidado, cada painel 6 convidados, player de cada setor. Então a gente reuniu 66 palestrantes, um bate-papo, né, de 1h20 cada painel, onde eu trouxe dentro do setor de gastronomia o Guilherme do Grupo Rão, que hoje é o maior delivery do país. Trouxe o Romeu Cardoso, dono do Bar do Osvaldo, com 77 anos. Ou seja, eu montei um time, cada um com uma particularidade, mas todos com muito conhecimento de causa dentro do setor de gastronomia, para fazer uma palestra de 1h20, um bate-papo, onde cada um fala mais ou menos 20 minutos e agrega na vida um do outro e das pessoas que estão assistindo. Boa. Depois vem a pauta de empreendedorismo feminino, depois vem a pauta de turismo, depois vem a pauta de empreendedorismo digital, depois vem a pauta de empreendedorismo educacional, aí você traz Sebrae, Faetec, Firjan, ou seja, todos os movimentos de empreendedorismo do Rio de Janeiro estão conectados no Empreende Rio. Num evento de 12 horas, 66 palestrantes e a gente com vários painéis onde a gente tem uma troca, um super network, uma troca de conhecimento entre pessoas do mesmo setor e entre pessoas de outros setores.
Caraca, é muito conteúdo, hein? Parabéns, cara. Não, Você tá atuando como empreendedor, ajudando a cidade com empreendedorismo. Você tá atuando com uma visão de gestor público, ajudando também nesse momento. Tá treinando, capacitando empreendedores jovens para serem empreendedores ou intraempreendedores, dependendo do que ele escolher. Também é bacana. Tá movimentando eventos, ou seja, parabéns. Legal, obrigado. Para fechar com chave de ouro, ainda tem um instituto, é isso? Como é que é esse instituto agora com chave de ouro? Mesma coisa, Rafa. O instituto, assim, eu vejo alguns movimentos com dores. Sim. E que, assim, a gente tem que entender como sociedade, apesar de eu caminhar muito para a gestão pública, mesmo como sociedade, como empresário, você tem que entender o seguinte. Isso eu aprendi muito cedo. Quando eu queria convidar meus amigos para minha casa, minha mãe falava um negócio para mim. Se você não cuidar da sua casa, eles não vão cuidar da sua casa. Sim. Ou seja, dá o exemplo, não bota o pé na parede, não senta no sofá, não come em cima do sofá. Ou seja, sim, você vai dar o exemplo de como você quer que os seus convidados cuidem da sua casa. Exato. Tá? Vamos transferir para a cidade? A cidade é nossa. A cidade não é do gestor público. O gestor público, ele é um mero contratado naquele momento para cuidar da nossa cidade. É isso aí. Entende? Então, quem tem que dar o exemplo de ter uma boa cidade, de uma cidade organizada, somos nós. Só que a gente quer botar isso na conta do cara que é contratado pela gente. Entende? É, isso aí. Entende? Olha como é que tem uma inversão. Eu sou dono do meu restaurante. Se eu entrar no meu restaurante dando bico na cadeira e jogando mesa para o lado, os meus colaboradores vão repetir os meus movimentos. Exatamente. Se eu, como dono do restaurante, der o exemplo, o cara que trabalha para mim vai seguir o meu exemplo. Ponto. Se a gente, como cidadão empresário, der o exemplo, o cara que a gente paga para trabalhar para a gente, ele vai fazer o que a gente está movimentando na prática. Agora, se eu boto esse movimento na mão de quem eu deveria estar dando o exemplo, esse cara vai fazer o que ele quer, cara. Que é o que acontece. Sim. Entende como é que Sim. exige? Então é o seguinte, a cidade é do cidadão, é nossa, a cidade é minha. Sim. Eu quero que você que eu contratei trabalhe direito para mim, senão eu te demito. Ponto. Sim. Então, quem tem que dar o exemplo é a gente, através de incentivo ao empreendedorismo, através do podcast, através de movimentos que você vai agregar na vida das pessoas. Eu via 1 milhão de pessoas desempregadas me pedindo emprego diariamente, porque eu sou um criador de emprego. Exatamente. Direto e indireto. Por quê? Eu tenho uma recepcionista que quer trabalhar, ela entra em contato comigo. Eu não tenho mais vaga de recepção porque as minhas vagas estão preenchidas. Mas eu falo, Rafa, você precisa de recepcionista no Clube do Empreendedor? Pô, uma menina que trabalhava aqui saiu, precisa. Então vou te botar em contato com ela. Nada mais é do que linkar as pessoas que querem trabalhar com quem quer contratar. Ponto. Isso é a base de agência de empregos gratuita do Instituto João Diniz. Segundo, as pessoas não têm nenhum tipo de conhecimento técnico. Aí vem uma menina aqui que precisa trabalhar, mas nunca atendeu um telefone, não sabe fazer uma entrevista de emprego, não sabe o que uma recepcionista precisa fazer para ser contratado. Você vai fazer uma entrevista com ela, você vai falar, meu amor, você não atende às necessidades. Então, eu criei escolas de capacitação profissional dentro do meu restaurante, cursos rápidos, porque também a gente precisa ser rápido, sucinto e objetivo para ensinar aquela pessoa o mais rápido possível, de uma forma, obviamente, que básica, né? Porque você não vai criar um grande profissional, mas você, pelo menos, faz com que ele tenha a chance de ser conectado ao mercado. Entende? Através de técnicas de uma entrevista de emprego e através de técnicas dentro da escolha dele. Garçom, ajudante de cozinha, ajudante de sushi, serviço avançado do vinho, Excel e gerência e liderança. São os cursos que o Instituto dá. Show de bola. Ou seja, 3 dias, 18 horas, eu dou um certificado, linko o cara com o mercado de trabalho, ele entra e lá dentro ele vai ter que suar a camisa dele para ele crescer dentro da empresa. Mas eu tirei ele da inércia. Né? Sim. Porque muitas vezes o cara quer emprego, mas não sabe chegar no empregador. Né? E muitas vezes o empregador quer contratar alguém e não sabe. E é muito curioso isso. Eu estava no evento da Brasel agora em Brasília e a maioria dos donos de restaurante falando, pô, João, eu estou precisando de um churrasqueiro, estou precisando... Eu falo, cara, olha que loucura. Eu não sou do setor público e estou empregando, ajudando os empresários a contratarem e os trabalhadores a se conectar no mercado de trabalho. Isso tinha que ser feito pela Secretaria de Trabalho. Exatamente. Cara. Entende? Agora, eu não vou ficar esperando a Secretaria de Trabalho fazer, porque ela não faz. Cada um fazendo a sua parte, né? Porque se ela fizesse, não ia bater no meu peito claro. isso. Então, eu vou lá e faço dentro do meu conhecimento técnico, dentro do meu network, dentro do meu setor e dentro do tamanho que eu posso também atender as pessoas. Perfeito, perfeito. Agora, bom,
Fechou com chave de ouro, né? Porque agora embalou tudo no Instituto, né? Isso que é legal pra caramba. Agora é o seguinte, temos aqui a Lente do Empreendedor. Manda um recado aí pra quem tá querendo empreender, pra quem te ouviu até agora. Qual é a dica que você dá? Eu sei que a dica é difícil, mas manda um recado pro empreendedor agora que tá com sede de empreender, né? Aquele sangue nos olhos, faca nos dentes. Manda um recado pra esse cara. Vamos lá, você que quer empreender, a primeira coisa, entenda o seguinte, empreendedor não é comerciante, empreendedor são todas as pessoas que movimentam o mercado, ou seja, vamos começar pela gestão pública, é um empreendedor que precisa entender a dor do cliente dele, que é o cidadão, para poder criar um remédio para poder suprir aquela dor, dentro de cada pasta. Um médico a mesma coisa, um dentista a mesma coisa, um artista e obviamente que um dono de restaurante ou um comerciante. Entenda as dores, crie soluções para atender aquelas dores, porque assim você atende a demanda do seu mercado. Então, o empreendedor ele precisa entender as dores, identificar o público-alvo, identificar de que forma que ele vai encantar aquelas pessoas, porque depois de você entender a dor dele, criar um produto, uma prestação de serviço, você vai falar de gestão, de encantamento. Você encanta a pessoa, faz a gestão da forma que você está colocando o seu negócio e aí você prospera. Então, primeira coisa, identifica a dor, cria o remédio, define o seu público-alvo, encanta ele, faça a gestão e prospere, independente do seu segmento. Pense sempre fora da caixa. Pense sempre o seguinte, o que eu posso fazer de diferente que ninguém nunca fez? Esse é o recado, independente do seu setor, empreenda, gere emprego, entenda que você não precisa de ninguém para trabalhar. Você pode ser o contratante, fazendo o que você ama, é só você entender o seguinte, aonde você está atuando, o que você precisa oferecer dentro do seu conhecimento técnico, bota a bola para rolar e seja feliz. Maravilha! Gente, fechando com chave de ouro, esse aqui foi o João Diniz, esse aqui é o podcast Clubecast do Clube Empreendedor Brasil. Você que quer conhecer um pouquinho mais do Clube Empreendedor Brasil, entra lá em clubeempreendedor.org para te seguir. Quais são as redes? @João Diniz RJ. João Diniz com Z no final. Maravilha. @João Diniz RJ, Mente de Líder 360 e Empreende Rio Oficial. É isso. E curte aí, compartilha esse vídeo com seus amigos empreendedores. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.